Olá, amigos! Estamos aqui com mais um programa e hoje, como convidado especial, nós temos aqui o nosso querido presbítero Ted, que vai falar um pouco sobre saúde emocional e principalmente nesse contexto de quarentena, nesse período onde nós estamos vivendo esse isolamento social. Eu gostaria muito de que Ted conversasse um pouco conosco sobre como é que é essa relação familiar, né? Como é que nós devemos tratar os nossos familiares e especificamente também pessoas que por causa desse período desenvolveram algum tipo de problema emocional ou até alguém que já tem algum transtorno, né, devido a questões de ansiedade, depressão, e a gente vai bater um papo bem interessante com o Ted. Só para que vocês tomem conhecimento, né, Ted ele é psicólogo clínico, né, especializado em saúde mental e atenção psicossocial pela Faculdade Estácio daqui de Recife e também é especializado em governamental pela FCAP da UPR. Então, meu amigo Ted, é muito bom estar com você aqui mais uma vez. Você que é irmãozão de caminhada já de vários anos. Mas, Ted, com base em todo esse momento, todo esse contexto que a gente está vivendo, né, queria iniciar esse bate-papo aqui com você, te perguntando o seguinte: com esse contexto de pandemia, Ted, como é que nós devemos tratar nossos familiares que estão sofrendo com sintomas depressivos, né? E também aquelas pessoas que já possuem algum tipo de transtorno mental. Como é que deve ser o comportamento familiar, o nosso comportamento nesse contexto, nesse cenário de isolamento social? Primeiro, só uma correção no começo, é que eu sou especializado em saúde mental e atenção psicossocial pela Estácio do Recife e gestão governamental pela FCAP, né, a Faculdade de Administração. Certo. Na verdade, é gestão a nível de governo. Maravilha. Até porque você já fui gestor certo. Como funcionário público, hoje não sou mais, só trabalho como psicólogo, né? Como psicólogo clínico. Então, eu me especializei nessa área de saúde mental e atenção psicossocial. Maravilha. E trata muito disso, dessa questão do adoecimento mental, do tratamento que se faz com a pessoa em sofrimento psíquico. Então, a sua pergunta, eu posso desdobrá-la em duas respostas. A primeira diz respeito a pessoas que temos em casa, no nosso convívio familiar, e que elas, nesse momento de sofrimento, pelo isolamento físico, né, social, elas se apresentam ou fazem um autodiagnóstico de eu estou com síndrome do pânico, estou com depressão. Eu, às vezes, recebo ligações de pessoas: olha, tem uma pessoa da minha família que está com depressão, eu estou preocupado. E quando a gente faz uma avaliação, a gente percebe que não há um quadro de depressão. Há, na verdade, um entristecimento, vamos dizer assim, um momento difícil que a pessoa está transitando como qualquer outra pessoa, mas não necessariamente a depressão instalada. Então, a grande preocupação é que as pessoas elas evitem apresentar vamos dizer assim, o autodiagnóstico. Eu estou com síndrome do pânico. Qualquer tristeza é depressão. Não é bem assim. Existem critérios, existem características que eu não vou precisar tratar aqui, porque tem gente que assiste um vídeo como esse e diz assim: mas eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Já associa. Eu estou com isso. Então, mas uma dica é: se aquela pessoa ela está num momento de sofrimento, um familiar, ou mesmo ela começa a perceber que ela está começando a se isolar da comunicação daqueles que estão convivendo com ela em casa. Mas não só isso. É um entristecimento, um choro que se torna frequente e persiste aí por 7, 8 dias, um choro constante, né? E não só isso, mas também, agora ela evita o banho, a alimentação, ela evita estar se comunicando. É um isolamento, é quase uma exclusão mesmo de convivência. Então, é um desinteresse do social. É um desinteresse do social, desse convívio social. Nós chamamos de embotamento. Vem de botão de rosa. O botão de rosa ele é bem fechado, então é um embotamento. O indivíduo ele se fecha de uma forma que fica difícil o acesso de saber o que está sentindo, ele evita conversar, ele não quer falar, ele entra num sofrimento que a gente percebe que está completamente diferente.
Existem pessoas que são mais introspectivas, outras não. Então, não é porque a pessoa comentou assim, eu tô sofrendo tanto com esse isolamento social, meu Deus, só penso em morte. Isso, na verdade, não é depressão. Né? Isso é uma expressão de alguém que está vivendo uma angústia. Mas aquele que entra em depressão, uma das características clássicas é o embotamento. Ele se fecha, não quer falar com ninguém, ele se isola, não quer sair mais do quarto, ele agora chora por qualquer coisa, e ele não era assim, ele não era introspectivo. É um desvio de uma conduta comum, conhecida, é atípico esse comportamento. Atípico, ele tinha um comportamento, esse sujeito tinha um comportamento, e de repente agora ele começa a se isolar estranhamente, fica choroso, não quer falar com ninguém, não quer se alimentar, não quer tomar banho, né? Não quer fazer o asseio, não quer escovar os dentes, e isso que quebra esse comportamento que quebra toda a maneira como ele era, como ele vivia. De repente ele é uma pessoa que conversa com os de casa, briga, ri, uma pessoa comum, que tem suas contradições de opiniões, suas visões diferenciadas dos outros da casa, mas agora ele se isola. É um isolamento muito, muito, muito contundente. Isso sim é um possível sinal de depressão. Mas mesmo assim é necessário que a família, que faz um papel muito importante nesse tratamento, ela participe com esse sujeito, tentando conversar, tentando acesso, não aquelas coisas do tipo, rapaz, o que é que tu tem? Isso é frescura, você agora só vive aí trancado, não quer mais falar com ninguém, só vive da internet, mas não quer falar com ninguém. Veja, são formas de lidar com uma pessoa em sofrimento que só agravam a situação. Uma pessoa que diz, a minha irmã, ela apresentou esse comportamento, ela está isolada, chora por qualquer coisa, não quer se alimentar. Não é que todo depressivo ele não se alimente. Existem pessoas que desenvolvem o contrário, elas embarcam num transtorno alimentar. Aí, então, há uma comorbidade, mas ela é marcante no que diz respeito ao isolamento mesmo, de relacionamento. Então, é necessário que a família ela tenha a sensibilidade de evitar as acusações. Mas, rapaz, deixa da tua safadeza, deixa da tua frescura. Não, é um momento difícil para todo mundo, onde as pessoas... Tem gente perdendo emprego, tem gente vivendo momentos de perdas familiares, tem parentes morrendo, tem amigos morrendo. Então, é compreensível que as pessoas se entristeçam. Então, o papel da família é importantíssimo. Não apenas nesse momento de quarentena, mas durante toda a história, o adoecimento mental, o transtorno, ele foi tratado de uma maneira muito expurga da família. No passado, os manicômios viraram depósitos humanos. As pessoas tinham um familiar que tinha um transtorno mental, pegaram, interna. Mas por quê? Porque é melhor. Melhor para quem? Para a família ou para a pessoa? Porque já é um sofrimento conviver com essa realidade. Colocar o indivíduo agora num espaço onde ele é tratado com medicamentos. Eu não estou falando de humanidade ou desumanidade do espaço. Eu não vou falar mal de um internamento, né? Generalizar é perigoso. Mas ele é tirado da família. O vínculo afetivo que ele tinha, ele é cesseado, ele é colocado contra a própria vontade num espaço de clausura, onde ele não tem a liberdade de sair, ele pode se relacionar apenas com alguns e pessoas que ele não conhece e agora sob fortes medicamentos. É claro que depois de algum tempo, alguns familiares até esqueciam essas pessoas lá dentro. E o hospital manicomial, vamos dizer assim, se tornava um depósito humano. A reforma manicomial, né, na saúde do Brasil, ela não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Começou na Itália e saiu, vamos dizer assim, chegando forte na Europa e chegou no Brasil. Então, qual é o tratamento mais humanitário que a gente pode dar a uma pessoa que sofre de transtornos mentais? E agora, sim, vamos falar de pessoas que estão realmente em sofrimento mental. O lugar mais seguro que uma pessoa pode se sentir é em casa. E os familiares, aquelas pessoas que têm uma vinculação, um pertencimento com aquele sujeito, mesmo que ele, às vezes,
ele responda de forma agressiva, mesmo que ele, em alguns momentos, ele desconheça essas pessoas, é o melhor espaço em que ele pode estar. Isso é fato. O que falta muitas vezes é esse familiar que recebe essa pessoa ter a sensibilidade de compreender que aquele indivíduo que está ali, que é parente dele e que sofre de um transtorno, seja ele uma esquizofrenia aguda ou crônica, ele precisa de uma atenção. E a atenção não é tudo que ele faz, porque o bichinho ele é esquizofrênico. Não, é tratar normalmente, mas compreendendo que ele tem limites. Então, uma pessoa que hoje está em casa e sofre com uma esquizofrenia, por exemplo, no momento como esse de quarentena, ela não vai ficar melhor porque está na quarentena. Poderá até ficar pior, dependendo do trato que a família dispensa para essa pessoa. Imagine que em pico de estresse, nós vamos dizer assim, e aí eu queria até falar uma coisa, não é só estresse, existe o distresse e o eustresse. O estresse é aquele se liga, aquele momento em que a gente vive uma surpresinha assim no trabalho, ou alguém chega e diz uma coisa pra gente, olha, isso diz uma coisa que nos contraria. Por exemplo, o pastorzão chega aqui e diz assim, meu amigo, eu não gostei disso que você fez. A pessoa gera um certo, vamos dizer assim, uma certa adrenalina. Um choque na hora, um choque de realidade. Fez, vamos parar com essa desculpa, você está com uma desculpa. Não estou com desculpa. Não, você está com desculpa. Você não pode agir assim. Então esse eustresse é um se liga. Ele dá um desconforto, mas a pessoa está consciente, ela está compreendendo o que está fazendo e ela tende a fazer decisões conscientes para a mudança. O distresse, que é um distresse, é um estresse, vamos dizer assim, profundamente agressivo, é aquele em que o indivíduo ele quase não vê saída para aquele momento que ele está vivendo. Isso tem alguma relação com o trauma? O choque que gera seria um trauma, um reflexo de um trauma ou não? Não necessariamente. Todos nós, independente das nossas experiências, vivemos os nossos traumas. Os traumas geram, sim, né, um certo estresse, claro, né, um distresse. Mas nem toda vivência ela vai gerar traumas, vamos dizer assim. Trauma na psicologia é um evento em que eu vou me lembrar dele durante muito tempo, seja de uma maneira consciente ou inconsciente. Né? Uma coisa que a gente diz para um filho, eu não gostei, você está muito feia hoje. Então a filha que chega e olha e diz assim, mas papai, não, você está banguela, você está feia hoje. Eu não gostei. Por exemplo, daqui a 10 anos ela tem muita preocupação com os dentes e nem lembra mais daquilo que o pai falou. Foi um trauma. Ficou marcado ali na história dela. Ele gerou um pico de estresse e aí não o estresse, mas o distresse, uma sensação de rejeição e ela pode, vamos dizer, é só um exemplo bem simples. Entendi. Não, perfeito. Lá na frente, 20 e poucos anos, ela tem uma obsessão naqueles dentes perfeitos. E às vezes as pessoas sabe que tem, mas não sabe a causa, né? Não sabe a causa. Não sabe a causa. E às vezes são coisas muito simples, né? Pessoas... não vou entrar muito nesses exemplos sobre os traumas, mas quando a gente fala do estresse, imagine que uma pessoa em sofrimento mental, ela vive picos de estresse o tempo inteiro. É um choque muito grande. O que é uma pessoa que sofre de esquizofrenia e precisa do cuidado e da atenção? É alguém que transita muito entre a realidade e a fantasia. Sabe aquela pessoa que a gente encontra muitas vezes na rua e ela está falando sozinha? Ela está falando, que as pessoas costumam chamar de loucas. Na verdade, elas estão em sofrimento. Essa realidade é terrível para ela. Ela não gosta, tem algo que machuca. E a fantasia, ela transita na mente dessa pessoa confusa. Ela não sabe quando é realidade ou quando é fantasia. É complicado para ela. E é difícil. Porque eu posso estar falando com ela aqui, ela olha para mim e diz assim, não, você quer me matar, você quer morder e comer minha carne. Essa crença que ela tem, para ela é a realidade. É uma fantasia que a gente fala assim, o que é isso? Mas isso dói muito nela, porque a visão que ela está tendo daquela pessoa do lado é muito agressiva. E ela tem medo. E aí ela vai reagir de uma maneira ou de outra. Quando nós temos em casa uma pessoa num sofrimento como esse, o que podemos fazer? Compreender os limites dessa pessoa e evitar, por exemplo, comparações. Né? Como eu comecei falando,
da pessoa que supervaloriza um sentimento. Imagine que eu recebo na minha casa a minha esposa dizer assim, eu percebo a minha esposa dizer assim, acordei hoje muito mal, eu tô triste. Pronto, minha mulher tem crise de pânico. Não, ela não está em crise de pânico. Eu hoje estou mal, acordei chorando. Ela está triste, teve uma oscilação aí no humor e ela precisa, não, minha filha, venha cá, tenha calma, entendeu? Se eu chego para ela e digo, isso é frescura, para com isso e vamos viver a vida normal e pronto, você não está bem? Ontem você estava bem. Pronto, comparou, você já começa a machucar. Então, evitar comparações. Evitar comparações dessa pessoa em sofrimento com o estado dela emocional antes. Ou, que besteira, a gente está aqui, todo mundo aqui no mesmo barco e ninguém está com isso, só você. Esse tipo de comparação, ele é muito agressivo. Porque cada pessoa é cada pessoa. O momento que ela está vivendo é o momento dela. Ela não está numa esquizofrenia, ela está vivendo um momento de tristeza. Também não posso chegar agora e dizer, meu Deus, agora ela embarcou no pânico. Não, eu estou super valorizando. E é interessante, né, Ted? Dentro desse cenário de novidade, desse isolamento, cada pessoa reage de uma forma diferente. E você colocou muito bem essa questão da comparação, porque, por exemplo, você tem às vezes os pais com seus filhos que estão agora em constante isolamento e, obviamente, que os defeitos, os problemas, os ciúmes, toda aquela questão da relação familiar se torna muito mais evidente e muito mais clara, né? E às vezes é comum você, por exemplo, pegar dois filhos e dizer, você está agindo assim, mas sua irmã não está fazendo isso. Não está sendo. E aí a gente não percebe, mas isso se torna um peso ainda maior. Muito. Para a criança, para o adolescente, para o jovem, para quem quer que seja. Porque você está ali, de certa forma, no seu ambiente de segurança, mas você está, de certa forma, sendo avaliado e trazendo sempre uma referência como se fosse melhor do que a que você é, para aquela pessoa que você tem uma estima muito grande. Então, assim, eu acho que essa fala que você fez sobre a questão da comparação, ela é um problema realmente muito grande. Hoje, que as pessoas não sabem lidar. Pensam que estão fazendo o bem quando tentam apresentar, olha, fulano fez melhor, faz melhor, e nem sempre esse é o caminho de você incentivar a pessoa a fazer melhor ou se comportar melhor, né? Um exemplo que eu costumo usar é que, por exemplo, um casal que tem duas filhas adolescentes, então elas estão ali ajudando em casa, e dizem assim, vou lavar os pratos. Ela lavou os pratos, seja porque a mãe mandou ou porque ela resolveu fazer. E aí a mãe chega e diz, você não faz nada que preste, tá vendo, a sua irmã lava melhor do que você. Na cabeça daquela menina, aquilo é muito agressivo. O que ela fez, o que ela produziu, não presta. Na visão da minha mãe, aquilo não presta. O que presta é o que minha irmã faz. Então, se o que eu faço não presta, o que minha irmã faz presta, então eu não presto, minha irmã que presta. Então eu não sirvo para essa família. Essa família não gosta de mim, essa família me... E a coisa vai evoluindo. Às vezes não é pensado dessa maneira tão consciente. O inconsciente associa isso, sentimental. Estava explicando a uma pessoa que nós temos assim, temos as instâncias, o inconsciente, o que chamam de pré-consciente, que é o nosso superego, e o consciente. Então imagine que quando eu vivo uma experiência como essa, lá atrás, assim, a voz da minha mãe dizendo que o que eu fiz não presta, que o meu trabalho não presta, gera toda uma insatisfação, todo um sofrimento. E o que a minha irmã fez presta. Daí pra frente é perigoso, porque se essas comparações não param, então qual é a minha emoção? Lá, o meu inconsciente, que é só emoção, não tem razão e nem comunicação, imagina da minha irmã. Ela é melhor que eu, então ela é minha opositora. Ela é minha concorrente. Não gosto da minha irmã. Ela está perto de mim, eu não saio de perto de mim, porque até para mim, quando eu sento aqui, eu não presto, só quem presta é você. Então, essa figura de comparação, ela começa a se tornar minha concorrente. E isso, para o convívio familiar, é terrível. Imagine quando a pessoa, então, é comparada por estar em sofrimento, A pessoa está lá e está sofrendo, tem um amigo que tá mal e se comunicou, mas não falou nada pra mãe, só falou, tô tão mal hoje. E a pessoa acabou meio que absorvendo aquilo, fica meio triste, poxa, minha amiga tá tão mal. Aí chega na sala, a mãe olha e diz, o que é que você tem? Não, mãe, eu tô um pouco triste. Deixa da tua safadeza, menina. Ou deixa da tua safadeza, menino. Que nada. Isso é agressivo, porque a gente não sabe o que o outro está vivendo. Também não precisa agora chegar e
minha filha, você está com depressão. Não. É tratando, o que é que você tem? Não, eu não estou bem, já aconteceu alguma coisa? Essa comunicação, porque nós somos horríveis de comunicação. Essa comunicação de compreender que o outro está vivendo um momento é difícil. E quando esse outro sofre de um transtorno mental? Eu falei da esquizofrenia, mas tem outros casos. Por exemplo, amigos nossos que têm filhos que são autistas. Então, aquela criança que muitas vezes estava num bom desenvolvimento social, que já tem uma dificuldade para se socializar, está agora no meio da família, que é um ambiente mais seguro para ele, mas que vai ter suas crises também de ansiedade. E às vezes, né, Ted, pelo fato, muitas crianças, fora desse período da quarentena, estavam inseridas em escolas, em ambientes que estimulavam o desenvolvimento. Então, de certa forma, por mais que haja o amor do pai, o amor da mãe, mas nem sempre há a técnica para o estímulo correto. E muitas vezes essa criança volta, está 1, 2, está aí quase 3 meses de quarentena, e muitas vezes o estímulo é o quê? É a dinâmica familiar do dia a dia, que não tem um estímulo técnico assim, apropriado para a criança, para esse tratamento evolutivo acontecer, como muitas vezes o estímulo é uma televisão, é um vídeo, né, que está ali, muitas vezes a gente pensa que está ocupando o tempo, mas vai trazer talvez alguns efeitos negativos nesse desenvolvimento que a escola, que as clínicas, inclusive, têm e apoiam no desenvolvimento, né? E falar nisso, imagine que nesse período em que essa garotada toda estava na escola, tem os projetos, tinha a dinâmica que elas viviam lá, é uma garotada que estava se divertindo dentro do seu contexto, as suas conversas, e hoje contam apenas com as redes sociais. Ah, mas aí essa garotada já era acostumada a lidar com as redes sociais. Era. Só que tudo demais é perigoso, é desequilíbrio. Há uma brincadeira que a gente diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, rede social demais é sempre perigoso. A gente utiliza porque é o que tem para hoje. É o prato que tem para hoje. Então, os adolescentes, eles estão sofrendo muito com essa quarentena. Imagina uma menina que estava com paquerinha na escola, o garoto que estava com paquerinha ali na escola, não sei, mas de repente esse distanciamento, e agora, como fica? Se já era difícil se aproximar lá da paquera, nos convívios normais, e que dirá pela rede social? Então, os projetos, a visão de futuro, fica comprometida. E aí, finalizando a pergunta sobre como lidar com o familiar que está em sofrimento emocional, sofrimento de saúde mental, é a gente manter o nosso equilíbrio e tratar essas pessoas com acolhimento e compreensão, sabendo que eu nem posso supervalorizar, né, o sentimento dela e nem tampouco, vamos dizer, menosprezar esse sentimento. O equilíbrio tem que partir de mim e evitar comparações, respostas agressivas, acusações. Ah, você é assim, mas também você... Não tem acusações. Eu não posso comparar essa pessoa com os de dentro de casa e nem com os de fora. Ela é ela. Mas também não posso fazer acusações. Ah, mas você é assim porque... Eu não posso estar com explicações. Eu posso estar dizendo assim, tudo bem, a gente está aqui com você. Então, quem tem hoje um familiar que sofre de adoecimento mental, o que pode ser feito é acolha. Olha, como é que você está hoje? Ah, eu estou assim, eu estou sentindo muito mal. Vem cá, calma. Vem cá, você está com a gente aqui. Pegar na mão e estar junto mesmo e dizer, você está com a gente aqui. Não se preocupe. Você pode estar até com raiva daquela pessoa por alguma coisa que ela fez, uma trela, uma birra, uma discussão. Mas lembre-se, a pessoa está em sofrimento. E aí você tem que conter-se, chegar para ela e dizer, olha, estamos juntos. E estamos mesmo, né? A gente não tem para onde ir. É muito isso, evitar as comparações, fazer uma convivência mais equilibrada. É difícil, mas é uma realidade que tem que se trabalhar. A gente não pode achar que o outro é o inimigo, que é aquela pessoa que está ali dentro porque ela se comportou de forma, vamos dizer assim, diferente e que eu achei agressivo, agora eu também vou responder com agressividade. É fato que todos estão muito assim, num estado de estresse, mas a gente precisa compreender que se eu estou estressado, o outro também está e precisa de cuidados. Então, as pessoas não são pets,
Elas não são aquela coisa de você colocar, não é uma calopsita, você bota comida, bota ali a água e fica vendo ela ali, ela só vai dar alegria a você. Não, elas têm opiniões, elas discordam, elas se expõem, elas acham ruim, elas vão acordar de bom humor, elas vão acordar de mau humor. E a gente vai ter que lidar com isso. Afinal de contas, eu também passo por isso. Você também passa por isso. Todos nós passamos. Então, elas não são pets, mas também não são plantas que ficam ali estáticas. Tem uma coisa que é muito clara. São pessoas vivas, com vontade, com desejos, com frustrações, e que só tem você ali para dialogar e dizer o que está sentindo mesmo. E se alguém diz, poxa, eu tô mal hoje. Vem cá, foi que aconteceu alguma coisa estranha com você? Não, eu acordei mal. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café. Vai pra sala, toma um café. Ah, parece bonito isso, parece família de comercial de TV. Parece, mas se você não for a esse encontro, se você não for nessa disponibilidade, nessa direção, a casa vai se tornar um campo de batalha. E aí não tem quem aguente. Quem já está em sofrimento psíquico vai embarcar numa fase muito aguda. E quem não estava pode vir a mergulhar numa fase aguda de sofrimento por indução. E principalmente nesse momento onde até as ajudas externas se tornam mais limitadas, né, Ted? Bastante. Uma dica é procurar na internet orientações pelo Conselho Federal de Psicologia. Os atendimentos presenciais estão suspensos, mas os psicólogos no Brasil inteiro estão se cadastrando para atendimentos online. Então, também é fato de que eu entro lá, o Conselho Federal de Psicologia, atendimento psicológico online. E aí a gente vai procurando. Hoje o psicólogo, para fazer o atendimento online, ele tem que estar cadastrado no Conselho Federal e o Conselho Regional, mas ele tem um campo, qualquer pessoa pode acessar, coloca o nome, coloca o estado, e ele vai ver os psicólogos que estão atendendo. Entendi. E procura um contato para ver se ele está atendendo, se ele está fazendo atendimento social. Existem hoje no Brasil voluntários, psicólogos no Brasil inteiro estão se voluntariando para o atendimento social, a custo zero. Porque entendemos que o Brasil, o mundo enfrenta uma fase de perturbação, inclusive emocional. As pessoas estão confusas, as pessoas estão com medo, e o medo é terrível, né? Tedão, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, viu, por sua participação. Tenho certeza que nesse momento de muitos desconfortos, que todo esse momento que a gente está vivendo tem proporcionado para as famílias, poder se alimentar desses conselhos, dessas orientações, sem sombra de dúvidas, uma ajuda muito importante, muito relevante para todo mundo, não apenas da nossa comunidade, né, que tem nos acompanhado nesses programas, mas também para as famílias que terão acesso a esse vídeo. No caso, você que já está nos assistindo hoje, agora, se você puder, compartilhe esse vídeo. Certamente você vai ser um canal de Deus, de bênção para alguma família, para alguém que precisa se informar um pouco mais sobre esse tema, tá certo?